Bien, hola a todos, sean todos muy bienvenidos al el canal e meu nome é Victor Ciceri e bom, vamos continuar aí, né? Primeiro de tudo, um feliz ano novo e bom, que esse ano seja um ano próspero para todos vocês, que seja um ano de muita conquista, muitas novidades, muitas bendições e bom, que seja um ótimo ano, que seja um ano em que você consiga começar o seu novo negócio, ou expandir o seu novo negócio, ou expandir o seu negócio que você já tem, né? Então, bom, o que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje, né? Nesse primeiro vídeo de 2026, e o que eu vou trazer para a empresa, principalmente para a agência, esse ano, tá? E qual que é a meta que a gente colocou para a agência esse ano? Queria discutir aqui com vocês, queria passar um pouco das ideias que a gente teve nesse ano de 2026, para esse ano de 2026, no caso, e eu acredito que seja muito interessante e muito bem legal de dividir aqui com vocês, até porque eu fiz um vídeo documentando todo esse trajeto aí com a local, e bem, eu também acho que é mais, como que eu posso falar? Seja mais do que bem-vindo aqui eu falar para vocês de como que vai ser a local a partir de agora, a partir de 2026, quais são as metas, quais são os planos, o que a gente vai mudar, o que a gente vai trazer de novo, o que a gente quer expandir e o que a gente vai fazer nesse ano de 2026, tá? Então, se vocês acompanharam o último vídeo, que foi um vídeo de 1 hora, de um documentário, onde eu trazia para vocês esse novo projeto, que era a agência de marketing digital, que é a local, né? Fora do Brasil, com uma atuação fora do Brasil e com uma atuação na Espanha, porque a minha namorada, né, fala espanhol e a gente começou daí ali a atuar com clientes espanhóis. Por quê? Porque lá na Espanha eles atuam, né, o dinheiro deles, na verdade, a moeda deles é o euro, né, que é 6 vezes mais forte do que o Brasil, né, aqui o real do Brasil. E, bom, o que eu queria trazer para vocês esse novo ano, dos insights que eu tive conversando com um amigo meu e da ideia que a gente teve juntos, né? Na verdade, que ele me passou aí e que a gente. E que ele me passou, na verdade, como que eu posso falar? Como uma ideia e que eu trouxe para o local, que eu acredito que a gente. Né, eu conversei com a Patrícia, que eu acredito que a gente consiga expandir para o local e seja totalmente muito tranquilo de alcançar. Muito tranquilo não, mas que seja muito viável, a gente realmente consiga alcançar e começar com esse novo projeto, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. E bem, hoje é dia 3 de janeiro de 2026, acabamos de virar o ano, a gente já estipulou as metas para 2026. Não sei se eu vou falar sobre as metas nesse vídeo, na verdade eu queria fazer um vídeo meio separado entre as metas e esse vídeo do que a gente vai trazer para 2026, qual é a ideia da nova local, da nova local não, né, mas da local. Mas eu não sei se esse vídeo aqui vai ser muito longo e se eu vou conseguir falar tudo que eu quero falar nesse vídeo, né? Porque não tem tanto conteúdo, eu não separei o que eu queria falar para vocês. Mas, bem, vamos deixar isso aí tudo para lá. E se eu conseguir falar das metas nesse vídeo, eu vou falar. Se não, a gente vai fazer um vídeo diferente aí, um outro vídeo, tá? Dependendo da duração desse vídeo. Porque eu não quero que tenha 1 hora de novo, né? Eu falo demais. Mas, bom, primeiro de tudo, tá? Antes de você começar a entender o que você tem que fazer para expandir o seu mercado, para expandir a sua empresa, você tem que entender quais são as limitações dela, tá? E quais são os pontos prós e negativos daquilo, perfeito? E um ponto negativo que a gente tem com a local, tirando todos os pontos positivos, né? Com esse local de agora, no caso, né? Com a local que a gente estipulou lá no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, em 3 meses, a gente conseguiu aí faturar $1.300, dólares não, euros por mês, perfeito? Saindo de 3 meses aí, a gente escalou bem até e rápido, né? E a gente consegue escalar muito mais rápido do que isso. Mas qual é um ponto negativo da local que a gente viu atuando no mercado espanhol, perfeito? Primeiro de tudo, lá eles não veem tanta necessidade do marketing. Claro que sim, as empresas eles veem necessidade e tudo mais, mas eles não veem uma necessidade de pagar um valor muito alto, como podemos dizer assim. Claro que para a gente aqui no Brasil é um valor alto, um valor ali de um ticket de 400 euros por mês, 450 euros por mês, 500 euros por mês, é um valor alto, porque se a gente converter para cada 3 mil reais em um cliente só, entende? Então sim, é um valor alto para a gente, porém para o mercado não é um valor alto, entende? Porque vamos supor, se eu quiser ir faturar 16 mil euros por mês, eu teria que ter
sei lá, mais de 20 clientes, entende? Mais de 20 clientes ali que me paguem 400 ou 500 euros ali por mês. Na verdade, essa conta tá até errada, eu acredito, porque eu só tô chutando aí o número, eu não fiz essas contas realmente certas, tá? E esse é um problema, porque a gente não consegue faturar 16, não é que a gente não consegue, mas é muito mais trabalho para a gente faturar 16 mil euros por mês com essa base de com esse ticket médio que a gente tem no local atualmente na Espanha. Claro que a gente consegue atingir empresas espanholas espanhóis, sei lá, que consigam pagar mais do que 400 a 500 euros, porém é um público um pouco mais nichado, entende? São empresas que já faturam muito e outras, às vezes a gente pode até pegar empresas que faturam muito, mas que não vêm necessidade de investir tanto no marketing mensal, entende? No marketing, no caso, investir na empresa, na agência que está fazendo todo o marketing para você. E esse é um problema, entende? A ideia de valor para eles não é muito bem-vinda, entende? Muito diferente dos Estados Unidos, em que $1.000 para eles é muito pouco, tá? Não que seja muito para eles lá na Espanha, 400 euros, 500 euros, é um valor considerável, mas também não é um valor muito alto, entende? Bom, vamos fechar aí o que eu queria trazer de negativo, tá? E o que a gente pensou para fazer essa mudança no local, ok? Eu entrei numa chamada com um amigo meu, e a gente ali jogando Minecraft, e ele me falou ali o que a gente poderia fazer para mudar isso e alternar esse ticket aí da empresa. Então hoje o ticket médio da empresa é de 400 a 450 euros por mês, perfeito? Ticket médio por cliente, entende? Então, como eu falei, não é um negócio tão fácil de você escalonar, porque as empresas não veem tanto valor no serviço de marketing ainda na Espanha, perfeito? E o que a gente pensou para expandir isso, entende? Nos Estados Unidos, como eu acabei de falar para vocês, é um mercado onde eles veem muito valor no marketing digital, onde eles veem muito valor em agências de marketing que dá um bom resultado para eles. E bom, com isso lá eles pagam, acabou de passar uma moto aqui, com isso lá eles pagam 1.500 euros, 1.500 dólares, $2.000 ali para uma empresa que faz um serviço para eles, que gera resultados para eles, é claro, né? Até porque você não vai pagar uma empresa que não gera resultados para você, perfeito? E lá eles entendem muito bem que uma empresa não consegue gerar resultado a partir do primeiro mês. Não que não consegue, mas a agência não consegue gerar aquele resultado exorbitante a partir do primeiro mês, segundo mês, entende? A gente precisa daquela como posso falar, alavancar dados para a gente começar a gerar esses resultados, perfeito? Então, ela entende isso. Os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, eles entendem isso. E, bom, eu não sei falar inglês, nem minha namorada, e isso é uma meta desse ano, a gente terminar o ano falando inglês, e eu falando espanhol e inglês fluentemente, pelo menos o espanhol, e o inglês saber desenrolar ali, mas a minha meta é fluentemente nos dois, tá? Perfeito. Isso aqui não cabe a marca da local, claro que vai ajudar mais pra frente a gente saber falar inglês. E bom, como a gente não sabe falar inglês, o que a gente pensou? E se ao invés da gente pegar gringos, né, a gente pegar estadunidenses que têm empresas lá nos Estados Unidos, a gente não pega espanhóis que têm empresas nos Estados Unidos e brasileiros que têm empresas lá nos Estados Unidos. É um público nichado? Porém nem tanto, e esse público eles precisam, não que eles precisem, mas é muito mais fácil, você não concorda que é muito mais fácil para eles falarem na língua deles com uma agência que já atua internacionalmente, que já sabe como que funciona internacionalmente aquele mercado onde ele está, e a comunicação é muito mais clara se você fala em espanhol com um espanhol e em português com um brasileiro, porque você está conseguindo falar para ele o que você quer, você está conseguindo explicar para ele o que a gente vai fazer, quais são as próximas etapas, como que a gente vai fazer essa empresa alavancar. E para eles lá, 1.000 euros, $1.000 para eles é muito pouco, tá? Como eu falei para vocês, muito, muito pouco, tá? Então, até para um brasileiro que tem um custo de vida, como que eu posso falar, que ele entende o custo de vida aqui no Brasil, para ele é muito diferente, né? Como posso falar, $1.000 para ele, $1.000 para... Mano, não sei, eu tô com euro aqui porque a gente trabalha nos dois mercados, então é muito complicado para mim falar uma moeda só, então eu vou errar muito aqui, tá? Então, $1.000 para eles não é nada, entende? $1.000 até para o brasileiro não é nada, para o, né, claro,
para o empresário brasileiro, porque lá ele recebe em dólar, e não só recebe, como ele tem uma empresa em dólar, tudo gira em dólar lá, ok? Então a gente tem que destacar isso daqui e aqui, beleza? Para o empresário brasileiro, $1.000 para eles não é nada, perfeito? No investimento na agência, a gente nem está falando de investimento em tráfego, em meta ads, em nada disso, tá? Em nada disso, em plataformas de automação, a gente não está falando isso. $1.000 para eles não é nada para o mercado de agência lá. E muitas dessas empresas brasileiras, eles contratam agências gringas para fazer o serviço com eles, o que pode acabar dificultando tanto no esclarecimento, de você ter que esclarecer para eles alguma coisa, de você ter que falar com eles, e acaba dificultando esse diálogo ali, e até de a cultura ser diferente, né? Então, o que a Local Connectors quer trazer? A gente quer trazer que esse empresário ele consiga falar no idioma dele, lá fora, com uma empresa que já atua internacionalmente, que é a Local Connectors. A gente já tem esse globo inteiro, então a gente atua internacionalmente, a gente fala espanhol, a gente fala português, a gente consegue atender esse cliente muito melhor, entende? Então a gente consegue trazer algo que as agências gringas não conseguem, e outra, às vezes a gente consegue, querendo ou não, cobrar um ticket menor do que as agências internacionais estão cobrando lá, tá? Então vamos supor, o ticket lá da agência de marketing gringa, para eles lá nos Estados Unidos pode ser $2.000, $3.000, e a gente pode cobrar $1.500, $2.000, entende? Não que a gente vá fazer isso, mas a gente pode começar fazendo isso, tá? E daí você pode me perguntar, pô, Victor, mas para o empresário brasileiro, ele sabe que vocês são uma empresa brasileira, ou nem... tá, vai, e ele sabe que vocês são uma empresa brasileira, como que você vai fazer para ele não fazer essa conversão toda vez? Então, principalmente para o cliente brasileiro, tá? Como que você vai fazer para ele, pô, eu vou estar pagando $1.000 aqui para essa agência e, tipo assim, lá no Brasil isso aí seria R$5.000, tá? A gente tem uma quebra de objeção aqui muito forte. Por quê? Porque a gente atua principalmente no mercado espanhol, tá? E o nosso Instagram principal, que é a Local Connectors, só Local Connectors, ela atua de forma internacional para a Espanha. Então, para o cliente brasileiro, a gente tem essa quebra de objeção, que seria, bom, a gente é uma empresa brasileira que já atua no mercado internacional espanhol na Europa. Então, a gente já atua com um ticket médio alto, que é em euro, que é até mais caro do que o dólar, entende? Então a gente pode quebrar essa objeção dele falando que a gente já é uma empresa internacional e que a gente é uma empresa internacional que já atua recebendo desses valores exorbitantes para o brasileiro, entende? E bom, essa daí é onde eu queria chegar, entende? Destacar os prós e contras de você atuar somente no mercado, que seria um mercado internacional espanhol, tá? E como eu falei para vocês, a gente vai conseguir atuar também com espanhóis que têm empresas nos Estados Unidos. Porque pensa comigo, se a gente já tem muitos brasileiros que têm empresas nos Estados Unidos, por que não a gente não teria espanhóis que têm empresas nos Estados Unidos, entende? Então é um ponto muito forte aí, é um local muito forte, a gente pode realmente buscar, e eu acredito que é onde a gente vai pegar a maior parte da escala da Local nesse ano de 2026, entende? Eu acredito, então, vai dar 14 minutos de vídeo, que a gente consiga fazer um vídeo mostrando somente quais são as metas da Local para esse ano de 2026. E, bom, eu quero fazer esse acompanhamento aqui com vocês, eu quero trazer todo mês aí uma atualização de como está sendo a Local nesses meses. Eu vou mostrar para vocês todas as metas da Local de mês a mês, e eu acredito que a gente consiga realmente bater essa meta no final do ano, tá? É uma meta totalmente visível, tá? Que para o Brasil pode ser uma meta muito grande, porém se a gente for falar de um mercado internacional, que é onde a gente vai atuar e é onde a gente atua, não é uma meta gigantesca, não é uma meta exorbitante, não é uma meta que não conseguimos alcançar, tá? Então eu acredito que a gente consiga fazer, eu vou fazer na verdade um vídeo explicando qual que vai ser a meta da Local em 2026, e eu quero que vocês acompanhem com a gente, quero que vocês cresçam com a gente nesse ano de 2026, que a gente consiga fazer, realmente bater essa meta em 2026, que a gente consiga ir atrás dessa nossa meta. E eu acredito que em dezembro de 2026 a gente vai fechar esse documentário, entre aspas, de vários vídeos, mostrando para vocês que a gente realmente bateu essa meta, tá? Então, esse é a principal diferença
da local, que a gente vai trazer do ano passado, né, do finalzinho do ano passado para esse ano de cá, tá? Para esse ano de 2026. Então, só para relembrar aqui, 2025 foi um ano em que a gente começou com a local lá em outubro, tá? Então a gente teve 3 meses lá em outubro, focando no mercado internacional espanhol e focando num ticket mais alto do que aqui no Brasil por cada cliente, perfeito? Ótimo, ótimo, tá? Então, em 3 meses a gente fechou um faturamento médio por mês de 1.300 euros por mês, tá? Ótimo também. E esse mercado, agora, partindo para 2026, a gente vai fazer uma mudança no local, que seria atender tantos clientes brasileiros e tantos clientes espanhóis no exterior que não estão com as suas empresas no respectivo país, perfeito? Então, e a gente não está falando aqui só de América, tá? A gente não está falando aqui só dos Estados Unidos. A gente está falando de Suíça, a gente está falando de, mano, qualquer outro lugar em que a gente consiga expandir o nosso ticket médio maior, entendeu? Então, provavelmente tem muitos brasileiros na Europa, tem muitos brasileiros, né, nos Estados Unidos, tem muitos brasileiros em outros países do mundo, tá? Em que a gente consiga alcançar esse cliente brasileiro e esse cliente espanhol lá nesse lugar, perfeito? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você acompanhe aqui. E assim, se esse vídeo realmente fez sentido para você, se você acha que o canal vai fazer sentido para você, se você acha que esse crescimento que eu estou falando de 2026, essas ideias que eu estou trazendo aqui, vão fazer sentido para você e fazem sentido para você, se considere inscrever no canal, deixar o seu like aí, acompanhar essa jornada que eu quero trazer em 2026 para você. Que esse ano vai ser um ano de muita prosperidade aí, e de muito crescimento aí pra gente, tá? Então, se você curtiu o vídeo, assistiu até aqui, deixa seu like, se fez sentido para você, deixa seu like. E obrigado por assistir até aqui. Vamos juntos aí fazer um 2026 melhor.